Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar no capítulo 7 sobre os níveis de organização dos seres vivos, como é formado a partir das células, tecidos, órgãos, sistema e o organismo em si, que seria o indivíduo após essa organização dos tecidos em órgãos e sistemas. Nós temos aqui uma imagem que ilustra o que seria, digamos, essa organização dos seres vivos comparado aí com uma orquestra musical, onde tem vários instrumentos, cada um deles vai emitindo um som diferente e formam no conjunto, digamos assim, uma harmonia, um som agradável de se ouvir e compreender. Com relação aos seres vivos, também tem que haver essa interação, ou seja, essa coordenação de células, tecidos, órgãos, sistema, para que tudo funcione de forma perfeita. Aí nós temos ali os níveis de organização dos animais. Assim como as células musculares, as demais células dos organismos multicelulares se reúnem em grupos denominados tecidos, ou seja, a primeira formação e organização dos seres vivos é a partir das células e essa vai dar origem aos tecidos. Basicamente nós temos 4 tipos de tecidos que constituem os seres vivos, que é o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. A partir desses 4 aí é que dá origem a todos os outros sistemas e órgãos do nosso corpo. Cada tecido ele tem uma função específica no nosso organismo, como nós vamos ver na sequência. Por exemplo, nós temos o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento externo, ou seja, ele reveste todo o nosso corpo e é constituído pela pele. Então, o maior órgão do nosso corpo é a pele e ela é constituída aí por tecido epitelial. Além da pele, esse tecido epitelial ele também vai revestir algumas cavidades internas do nosso organismo, como por exemplo a traqueia, e também as cavidades do estômago, fazendo com que o suco gástrico, ou seja, o ácido que nós produzimos no estômago, não corroa internamente devido a essa proteção que é feita aí pelo tecido epitelial. Nós temos aqui a imagem de um animal, no caso um gato, demonstrando ali através da setinha azul onde é que está localizado o tecido epitelial no estômago, no caso ali do animal. E também revestindo parte do intestino, parte do fígado, tá? São algumas das estruturas internas que é recoberto aí por esse tecido epitelial. Então, além da pele, que é externo, o tecido epitelial reveste internamente esses órgãos que foram ditos aí. Um outro exemplo também de órgão, como eu estava falando antes, no caso epitelial, que ele está localizado sobre a epiderme, ou seja, a primeira camada de pele de carne do nosso corpo, ou seja, muscular, ela é coberta aí pela epiderme também. Após essa camada de epiderme, já na parte interna do nosso corpo, nós temos a derme, que é formado aí por um tipo de tecido conjuntivo, ou seja, tecido muscular. Além da derme, nós temos outros tipos de tecido conjuntivo, que são o tecido ósseo, formando os ossos, a cartilagem, tecido cartilaginoso, que além de revestir cavidades como a traqueia, por exemplo, ele é um tecido resistente, flexível, encontrado, por exemplo, na orelha, na ponta da nossa orelha, e também no septo do nariz, ou seja, na ponta do nariz, e vias respiratórias. Outro tipo de tecido que nós temos ainda fazendo parte do tecido conjuntivo é o tecido sanguíneo, tá? Então, o tecido sanguíneo
ele é considerado aí um tecido conjuntivo. Aqui nós temos a formação de um indivíduo a partir das células, tá, que dá origem ao organismo. Nós temos a célula, depois nós temos formação do tecido, como por exemplo tecido muscular, o tecido estriado cardíaco. Esses tecidos se reúnem e formam os órgãos internos do nosso corpo, como por exemplo, temos coração, fígado, baço, rins, pulmões. São alguns exemplos aí, né, de órgãos que foram formados a partir dos tecidos, ou seja, a organização começou com a célula, da célula deu origem ao tecido, o tecido deu origem aos órgãos. Esses órgãos reunidos vão constituir os sistemas, que são vários, como por exemplo, sistema digestório, circulatório, sistema nervoso, sistema muscular, enfim, todos os sistemas se formam a partir dos órgãos. Então, na sequência, de novo, nós temos as células, que vão dar origem aos tecidos, os tecidos vão dar origem aos órgãos, os órgãos dão origem ao sistema, e o sistema, funcionando em harmonia com tudo que já foi formado, vai dar origem ao organismo vivo, que no caso aqui nós temos a imagem de um macaquinho, mas isso serve para qualquer ser vivo. Então, todo ser vivo, multicelular, lembrando disso, né, constituído por mais de uma célula, ele vai ter essa formação inicial aí, tá? Depois desse processo aí, as células precisam de nutrientes ou energia para sobreviver. E essa energia, ela só é processada no organismo através da respiração celular. Como é que isso se processa? Normalmente, quando nós consumimos alimentos de origem vegetal ou animal, nós vamos ingerir uma certa quantidade de açúcar. Esse açúcar nada mais é do que a glicose. Então, vamos ingerir a glicose, vamos inalar o oxigênio. Então, glicose mais oxigênio entra pelas vias respiratórias no nosso organismo, efetua-se a troca gasosa dentro do nosso corpo, substituindo ali o gás carbônico, mais a água que nós vamos transpirar e também da urina, mais a energia, liberando de volta no meio ambiente. Então, começa com a entrada do alimento, que vai produzir a glicose que a gente precisa, que é a energia para o nosso dia a dia, mais o oxigênio que nós inalamos, passa por uma reação química dentro do nosso corpo e vai liberar para fora do corpo gás carbônico, mais a água, mais energia. Depois nós temos aqui os níveis de organização das plantas. As plantas são diferentes dos animais, mas elas também apresentam células organizadas e também possuem aí diferentes funções. Embora elas não se locomovam e não se alimentem como os animais, né, elas realizam atividades também que estabelecem relações com o ambiente. Vamos falar a seguir, né, como elas realizam essas atividades. A principal fonte de alimento das plantas é através da fotossíntese, que é nada mais do que a organização das plantas. De que forma isso acontece? Através da raiz, as plantas retiram água e sais minerais do solo, tá? Então, a água e os sais minerais são levados até as folhas, que por sua vez vão retirar do ar o gás carbônico. Mas isso só ocorre porque o sol, durante o dia, ao incidir sobre as folhas, aciona um mecanismo existente nas folhas, chamado de estômatos. Esses estômatos se abrem e permite ali a entrada do gás carbônico nas folhas. Então, a fotossíntese começa com a água e sais minerais entrando pela raiz. Após isso, as folhas absorvem o gás carbônico que está no ar. E aí, o gás carbônico e a água são utilizados então para produzir
aquela glicose, aquele açúcar que eu disse antes. Então, os vegetais é que produzem a glicose que nós necessitamos aí como fonte de energia, por meio de um processo que é chamado aí de fotossíntese. Então, esses compostos aí vão fazer parte da planta e podem ser usados para fornecer energia. Lembrando que o alimento que a planta vai adquirir durante esse processo de fotossíntese é o gás carbônico, tá? Que vai ser transformado junto com a água, passando aí por uma reação química nos vegetais, transformando em glicose, tá? Mais energia. Nesse processo, então, as plantas produzem um outro gás, que é o oxigênio. Então, ela absorveu o gás carbônico através das folhas, mais a água vindo das raízes e os sais minerais, produziu glicose e liberou de volta o oxigênio para o ar, ou seja, para o ambiente. Então, para realizar a transformação do gás carbônico e da água em açúcar e gás oxigênio, as plantas utilizam um mecanismo aí que é a luz do sol, ou seja, a luz solar, e que é capturado nas folhas, como eu disse agora há pouco, por uma substância verde, que também é conhecido como cloroplasto, existente nas folhas, que produz uma substância verde chamada de clorofila, tá? Então, os cloroplastos são as células vegetais responsáveis aí por dar a coloração verde nas folhas dos vegetais. Na maioria das plantas, por exemplo, as células também se organizam em tecidos, assim como foi dito sobre os animais, órgãos e sistemas. Porém, diferente dos animais, que precisam ingerir outros seres vivos ou outros produtos para se nutrir, as plantas conseguem essa nutrição através da fotossíntese, tá? Então, por isso, enquanto a maioria dos animais tem órgãos e sistemas que lhes permitem movimentar-se à procura do alimento, as plantas não dependem do movimento para absorver os nutrientes, como água, sais minerais, gás carbônicos e energia. Algumas estruturas dos vegetais se especializaram aí para favorecer esse transporte de substância para os vegetais. Então, nós temos ali algumas estruturas, nós vamos ver a partir de agora, como, por exemplo, parênquima. O que seria esse parênquima? É uma palavra de origem grego, parénquio, que significa encher ao lado, tá? Aí nós temos uma ilustração onde aparece ali o interior, ou seja, uma folha, né, de um vegetal que foi cortado de forma transversal, ilustrando quais as estruturas, tecidos e como ela está organizada internamente a folha de um vegetal. Então nós temos ali, observe que boa parte do interior da folha é preenchido por um tecido que é rico em células, com clorofila, que dá a coloração verde aos vegetais. E é exatamente por isso, devido à presença dessa clorofila, é que ocorre a fotossíntese nos vegetais, quando a luz do sol incide aí sobre os vegetais. Esse tecido parênquima, ele também é chamado de parênquima clorofiliano, tá? Muitas plantas também são cobertas por um sistema dérmico. Lembrando que eu falei antes dos animais, né? Que tem a epiderme e a derme. No caso aqui, o nome também é parecido, só que a função é bem diferente dos animais. Então, esse sistema dérmico dos vegetais, por exemplo, é formado por um tecido de células que constitui a epiderme, ou seja, a parte externa da folha de um vegetal, recebe também o mesmo nome, ou seja, epiderme dos vegetais. Essa camada de células ela é coberta por uma cutícula, tá, que protege a planta e diminui a perda de água, ou seja, essa proteção externa nas folhas dos vegetais
Se você observar ou tiver a oportunidade de pegar a folha de um vegetal, você vai notar que normalmente ele é liso, ou seja, ele não permite que a água saia do vegetal, a não ser que ele morra, tá? Então essa cobertura, essa cutícula, ela confere essa proteção, tá, contra a perda de água da folha dos vegetais no meio ambiente. Aqui nós temos novamente uma ilustração indicando como ocorre o processo de fotossíntese. Aqui em cima nós temos o sol no cantinho, a luz do sol chegando sobre as folhas. Normalmente os estômatos que estão localizados aqui na folha do vegetal vai se abrir e vai permitir a entrada do gás carbônico, conforme está indicando na seta aqui em cima. Então esse gás carbônico vai entrar na folha, vai ser associado através de uma reação química com a água e os sais minerais que foram capturados pela raiz no solo, transformado em glicose, que é um tipo de energia ou açúcar que todo ser vivo necessita, e em seguida vai liberar oxigênio de volta aí para o ambiente, tá? Então vai ser produzido dessa forma. Mais para frente nós vamos ver, conforme tem nessa ilustraçãozinha aí, essa parte em vermelho e a outra em escuro, que trata dos vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada pelo vegetal, ou seja, xilema e floema. Passar um pouquinho aqui, vou voltar aqui, saiu fora aqui, agora só um pouquinho. Tá. Então, dos vegetais, na fotossíntese, como eu estava falando, tem o xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, para fazer todo esse processo dentro do vegetal, ou seja, conduzir a seiva bruta, que seria água e sais minerais através da raiz, e a produção da glicose e liberação do oxigênio através da seiva elaborada. A partir de agora nós vamos falar um pouquinho aqui do sistema digestório. Como foi falado antes, o organismo, a partir da célula, ele se organiza em tecido, os tecidos em órgãos, os órgãos em sistema, e o sistema dá origem a um ser vivo. Porém, esse ser vivo, constituído aí por vários sistemas, dentre eles o sistema digestório, que é responsável pela digestão dos alimentos, ou seja, tudo aquilo que nós ingerimos durante o dia ou nas refeições faz parte aí do nosso sistema digestório, tá? Então, para que isso aconteça, existe um mecanismo de ação no nosso corpo, ou no corpo dos animais multicelulares, né, que vai fazer com que, através dos dentes, esses alimentos sejam cortados ou triturados, tá? E para que isso aconteça, existe aí o auxílio de diversos órgãos que possuem células organizadas na forma de glândulas. Então, são várias glândulas que vão despejar ali os seus produtos glandulares, né, fazendo com que ocorra vários mecanismos de digestão, ou seja, de quebra desses alimentos. Por exemplo, nós temos as glândulas salivares, tá, que lançam na boca a saliva, que é um líquido responsável por umedecer a comida e iniciar a digestão, ou seja, esse processo produz, através das glândulas salivares, produz o amido, que é doce, que vai fazer com que o início da digestão seja facilitado. Uma forma fácil de entender que essas glândulas salivares produzem amido é se você pegar, por exemplo, pipoca, estourar ela sem tempero, sem açúcar, sem sal,
sem nada, pegar ela após estourar, mastigar um pouco na boca, você vai sentir a pipoca com um gosto doce. Por quê? A saliva produzida pelas glândulas sublingual vai despejar uma quantidade de líquido, de saliva contendo amido. E o amido, por ser doce, ele vai deixar a pipoca, logicamente, com esse gostinho adocicado na boca, mesmo que você não coloque açúcar nela. Seja somente a pipoca estourada, sem tempero algum. Depois nós temos uma outra glândula, que é o fígado. Apesar do tamanho, ele é considerado uma glândula também, que além de desempenhar inúmeras funções, produz a bile, que é armazenada em uma outra estrutura do nosso corpo, que é chamado ali de vesícula biliar. Ela vai facilitar a digestão das gorduras. Então, toda a gordura que nós adquirimos com os alimentos, ela é, digamos, facilitada a absorção no nosso organismo através desse suco biliar, ou que é produzido ali na vesícula biliar. Uma outra glândula que produz também uma grande quantidade de secreção e é responsável pela digestão de vários tipos de alimentos é o pâncreas, que nós vamos falar mais para frente também sobre ele. O pâncreas possui, digamos assim, função mista. Por que função mista? Que ele tem ação endócrina e exócrina. A ação exócrina do pâncreas, ela é exercida diretamente na digestão dos alimentos, tá? Então, para que ocorra a digestão do alimento, o pâncreas tem, então, essas duas funções aí. Uma que é digestiva e a outra que é lançar os produtos produzidos pelo pâncreas, como, por exemplo, o controle da insulina, para baixar, digamos assim, os níveis de açúcar no sangue, é feito também pelo pâncreas. Então, ele tem duas funções específicas aí. A digestão permite também que os nutrientes presentes nos alimentos atravessem a parede do tubo digestório, tá? Ou seja, o tubo por onde passa o alimento, ele tem esse nome ali, então, de tubo digestório. E que sejam absorvidos pelas células sanguíneas e levados por todo o nosso corpo, ou seja, vai nutrir todas as células nossas, passando pelo sangue, ou seja, passa por todo o processo digestivo, vem o processo de produção de sais minerais, de proteínas, e tudo isso aí circulando pelo sistema circulatório nosso sanguíneo, vai fazer a nutrição de cada centímetro do nosso corpo, ou seja, não fica nada sem receber essa carga, digamos assim, transportada pelo sistema sanguíneo. Aqui nós temos a ilustração do nosso sistema digestório. Então, ali acima nós temos os dentes, que normalmente no adulto são 32 dentes, com funções de mastigar, cortar, triturar o alimento. A cavidade da boca, constituída ali pela língua também, que faz parte ali do processo também digestório, já que a língua, ela detecta os sabores dos alimentos. Depois nós temos o esôfago, que é esse tubozinho comprido, mais no meio aqui localizado, ele passa bem ali sai da boca e chega até a entrada aqui do estômago. Então isso ali seria o nosso esôfago, que é um tubo por onde passa o alimento. Depois nós temos a faringe, tá? Que está localizada atrás das glândulas salivares, e a própria glândula salivares, que eu disse antes que produz saliva, onde contém amido, que vai fazer parte ali da digestão, ou seja, vai amolecer ou começa a amolecer o alimento antes que ele chegue no estômago. Depois, aqui abaixo nós temos o estômago, nós temos também fígado, vesícula biliar, o intestino delgado e intestino grosso. No intestino delgado,
nós temos as microvilosidades intestinais, que é onde ocorre, digamos assim, a absorção dos nutrientes que passaram pelo estômago. Saindo do intestino delgado, nós temos ali o intestino grosso, que é onde se processa mais uma etapa do sistema digestório, que seria eliminar parte das substâncias que não foram, digamos assim, absorvidas dos alimentos. Porém, não é somente essa a função do intestino grosso. Ele também processa uma quantidade de água, elimina uma quantidade de água, e junto com essa eliminação de água também, é responsável pela produção de algumas proteínas. Lembrando que no intestino grosso também, nós temos uma quantidade de bactérias, tá? Bactérias, digamos assim, que trabalham constantemente eliminando esses restos de alimentos que não foram digeridos durante a digestão. E aí, essa sobra de alimento da digestão, ela será eliminada através do ânus, tá? Que também tem uma partezinha final ali que é chamado de reto. Então esse seria o processo digestivo nosso completo. Então tá, depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago, que eu tinha falado agora há pouco. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui do sistema respiratório. Falei agora há pouco, por exemplo, que as nossas células e de muitos organismos utilizam o gás oxigênio para obter energia por meio da respiração celular, ok? Porém, nos seres humanos e em muitos outros animais, o sistema respiratório também é responsável pela obtenção de gás oxigênio do ambiente, que será usado na respiração celular. E é também através do sistema respiratório que ele vai eliminar do corpo o gás carbônico que foi produzido. Então vamos ver a partir da próxima imagem como é que isso acontece. Nós temos aqui a ilustração, lá no nariz, na cavidade nasal, indicando que o ar penetra pelo nariz, chega até a faringe, localizada atrás da orelha, tá? A faringe localizada ali atrás da orelha. Depois da faringe, ele passa até chegar a uma outra estrutura que é chamada de laringe, e em seguida o ar passa para a traqueia, que é esse tubo comprido aqui no meio, tá? Então aqui nós temos a traqueia no meio aqui indicando. Se você tiver dúvida sobre onde está a traqueia, basta você passar o dedo a partir da base aqui do queixo, descendo até esse ponto aqui. Então esse tubo que tem alguns anéis, lembra alguns anéis aqui, é onde está localizado a traqueia. Depois, bem na altura do peito, nós temos os brônquios, tá? Esses brônquios vão se ramificar à altura do nosso peito e vão formar os bronquíolos, tá? Então, dos bronquíolos, o ar é conduzido aos alvéolos pulmonares, ou seja, esses alvéolos pulmonares aqui embaixo é onde fica armazenado o oxigênio que nós necessitamos, ou seja, o gás oxigênio entra pelo nosso corpo, porém, nós temos ali uma reserva de oxigênio que está localizada nos alvéolos pulmonares. Então, sempre que você inalou uma quantidade de oxigênio, uma outra quantidade de gás carbônico vai ser eliminada através da expiração. Então, lembrando que o processo inclui inalação ou inspiração de oxigênio, que vai circular através dos brônquios, bronquíolos, chega até os alvéolos, mais precisamente nos pulmões, e ali ocorre a substituição, ou seja,
vai eliminar o gás carbônico e ser substituído ali por oxigênio. Nos alvéolos também ocorre a troca do gás carbônico, como eu acabei de falar, né? O ar vai entrar nos pulmões e sair deles por meio da contração de um músculo. Esse músculo que vai se contrair durante o ato de inalar o oxigênio e expirar o gás carbônico é através de um músculo chamado de diafragma, tá? E também os músculos intercostais que fazem parte de todo esse processo. Apesar de parecer simples, quando nós inalamos o oxigênio e expelimos o gás carbônico, existe todo um mecanismo de ação onde o diafragma vai ser contraído e depois vai inflar de oxigênio e depois ele se retrai liberando o ar novamente. Isso tudo com auxílio ali dos músculos intercostais que ficam localizados entre os ossos das costelas. Esse processo todo e começa ali com a entrada do oxigênio pelas vias respiratórias, sendo substituído, eliminando o dióxido de carbono ou gás carbônico com auxílio do músculo do diafragma e também dos músculos intercostais, é chamado de ventilação pulmonar, ok? Aqui a ilustração do que eu estava falando agora há pouco. Quando ocorre a inalação, ou seja, a entrada do oxigênio, o diafragma se contrai, tá? Ele vai se contrair, elevando os músculos intercostais, ou seja, os músculos que estão localizados entre os ossos da costela. Quando ele faz isso, ele absorve uma grande quantidade de oxigênio. Quando você expira o gás carbônico, o músculo do diafragma volta à posição normal dele novamente, tá? E aí recomeça o processo todo. Lembrando que essa frequência respiratória, ela ocorre em média entre 14 vezes por minuto. Nós fazemos esse processo constantemente. Aqui nós temos agora uma parte que já começa a falar do sistema circulatório, que também ainda tem, digamos assim, ligação direta com o nosso sistema respiratório. No sistema cardiovascular, mais precisamente envolvendo aí o nosso coração, ele apresenta 4 cavidades, ou 4 câmaras, né? Sendo átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Essas 4 cavidades são responsáveis pelo bombeamento, ou seja, pela passagem do sangue contendo gás carbônico e do sangue contendo oxigênio, que também é chamado de sangue arterial. Para que isso aconteça, normalmente o sangue contendo gás carbônico, ele começa a ser substituído nessa região de cintura, da linha de cintura, onde estão localizados ali uma grande quantidade de vasos capilares. Esses vasos capilares chegando então, contendo o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, ele vai chegar ao nosso coração pelo lado direito, tá? Pelo lado direito, numa das cavidades chamada de átrio direito. Nesse átrio direito nós temos uma válvula que vai se abrir, permitindo ali a passagem desse sangue contendo gás carbônico para a segunda cavidade do lado direito, que seria o ventrículo direito, tá? Então, essa válvula bicúspide vai se abrir, permitindo que o sangue passe do átrio direito para o ventrículo direito, sendo conduzido em seguida, através de um bombeamento do ventrículo direito, pela artéria pulmonar, chegando até os pulmões. Então, esse processo
do sangue chegando pelo lado direito, através das veias cavas, enchendo a cavidade do átrio direito, passando para o ventrículo direito, chegando até os capilares, através da artéria pulmonar, é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Então, esse processo todo é chamado aí de pequena circulação ou circulação pulmonar. Porém, esse sangue que chegou até os pulmões, através da artéria pulmonar, também, ainda contendo aqui a presença dos vasos capilares, ele vai ser substituído por aquele oxigênio que eu falei antes lá, que fica retido dos pulmões. Então, esse gás carbônico que chegou pelo lado direito vai ser substituído agora aqui nos pulmões pelo oxigênio livre que está aqui nos pulmões. Esse oxigênio passando aqui pelo lado esquerdo do nosso coração, agora nós temos outras duas câmarazinhas aqui, que é chamado de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, onde tem as válvulas tricúspides, tá? Que vão se abrir, permitindo que esse sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo aqui, ele é revestido por um músculo bastante forte. Por quê? Porque precisa de uma contração bem rápida e forte para que o sangue, contendo oxigênio, chegue ao topo da cabeça, retorne irrigando todo o nosso corpo com o oxigênio que estava contido aqui no pulmão e que veio até o ventrículo esquerdo. Então, esse bombeamento aqui pelo ventrículo esquerdo, ele precisa ser forte o bastante para que o sangue chegue até o topo da cabeça e retorne novamente pelas artérias, né, sangue arterial, irrigando todas as células do corpo. Feito isso, esse processo se chama de circulação sistêmica ou grande circulação. Por quê? Ao contrário da pequena circulação ou circulação pulmonar, esse sangue contendo oxigênio, que também é o sangue arterial, ele precisa passar por todo o nosso corpo. Então, diferente da pulmonar, que leva apenas o sangue até os pulmões para que ocorra a troca gasosa, na circulação sistêmica é o contrário, precisa de força para que o sangue chegue até o topo da cabeça, não perca velocidade e seja conduzido novamente até os pés, né, já que nosso corpo tem aí um ingrediente digamos assim, contra a força da gravidade, né, já que ele precisa chegar até os pés e ter velocidade suficiente para retornar até o lado direito, no caso aí, né, do nosso coração. O sangue que passa durante esse bombeamento da circulação sistêmica também, ele é responsável por transportar materiais de uma região do corpo para outra, tá? Trata-se de um tecido composto de uma grande parte de líquido e com elementos de diferentes funções. A porção líquida do sangue, por exemplo, ela é chamada de plasma. Então, o plasma sanguíneo ele está constituído ali dentro do sangue. Contém água e diversas substâncias dissolvidas. No plasma também são transportados nutrientes e resíduos de uma parte para outra. Os elementos mais numerosos que nós temos no sangue são as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos. Essas hemácias ou glóbulos vermelhos, elas não têm núcleo, são também chamadas de células anucleadas, tá? Elas transportam oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. E tem essa coloração justamente porque os sais de ferro associado ao oxigênio livre que circula no nosso organismo é que dá essa coloração vermelha às hemácias, por isso o nome glóbulos vermelhos.
Depois nós temos outras substâncias dentro do sistema sanguíneo, que são os glóbulos brancos, que popularmente chama-se de leucócitos. Então, leucócitos ou glóbulos brancos são responsáveis pela defesa ou sistema de defesa do nosso organismo. Como é que esses glóbulos brancos atuam no organismo? Eles vão destruindo micro-organismos invasores do nosso corpo, tá? Então, quando alguma bactéria, ou mesmo vírus, ou outra substância estranha, consegue furar as barreiras do nosso organismo, quem vai defender o nosso corpo desses invasores são esses leucócitos, né? Ou glóbulos brancos. Como fazem isso? Vão destruindo, englobando, né? Melhor dizendo, esses invasores até eliminar completamente. Depois, um outro elemento constituído do sangue são as plaquetas. Essas plaquetas, elas contêm uma grande quantidade de vitamina K, que é coagulante, ou seja, evita a hemorragia, ou seja, interrompe, né, o sangramento quando ele ocorre no nosso corpo. Quando isso acontece, esse mecanismo exercido pelas plaquetas, ele vai bloquear o vaso sanguíneo danificado, tá? Esse processo de bloqueamento aí, ele é chamado de coagulação sanguínea. Por que é chamado de coagulação sanguínea? Porque ele vai formar uma massa chamada de coágulo, que fecha o vaso, rompendo o bloqueio do sangue, tá? Aqui nós temos a ilustração de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né, ou leucócitos, fazendo aí a varredura ou defesa do nosso organismo. Bom, depois nós vamos falar agora de um outro sistema, que é o sistema urinário, tá? O sistema urinário, ele é responsável por eliminar o líquido produzido no nosso organismo, principalmente a urina, tá? Então, muitas substâncias são produzidas no nosso corpo ou ingeridas na alimentação. Algumas delas, dependendo da concentração em que se encontra no corpo, podem se tornar tóxicas, outras podem estar em excesso. Ambas podem ser eliminadas pela urina, isso é, excretada. Então, o processo de eliminação de resíduos alimentares mais a urina, ele é chamado de processo de excreção. E esse trabalho todo ele é feito com auxílio dos rins. Então, os rins são fundamentais para filtrar todo o líquido que passa pelo nosso corpo, independente do tipo de líquido que for. Sangue, água, bebidas de diversas espécies, tudo isso é filtrado pelos rins, retirando a impureza, separando sais minerais, glicose, tudo que você ingeriu, os rins são responsáveis ali pela filtração dessa substância. E é lógico, eliminando aquilo que o corpo não precisa, como é o caso, por exemplo, da urina e de algumas substâncias tóxicas que, porventura, você vem ingerir durante as suas alimentações. Essa atividade de manter constante a composição química do organismo é importante para manter as funções vitais, tá? Então, os rins, para fazer todo esse processo, ele precisa de uma estrutura, digamos, diferenciada, que é constituído por milhões de tubos microscópicos chamados néfrons, tá? Então, os néfrons são responsáveis aí por filtrar todo o líquido que passa pelo nosso organismo diariamente. E, como eu disse agora há pouco, aquele líquido em excesso que não vai servir para a nutrição do nosso corpo é eliminado através da urina. Cada rim possui uma estrutura também
chamada de ureteres. Esses ureteres são responsáveis por levar a urina que fica armazenada na bexiga até uma outra estrutura chamada de uretra. Então esse canal da uretra, que no caso dos homens está localizado no pênis e das mulheres na vagina, ele é responsável por eliminar a urina que ficou armazenada na bexiga. A bexiga ela é constituída por um material, muscular, que fica armazenando temporariamente a urina. Por que temporariamente? Porque a partir do instante em que ela atinge a quantidade máxima de 200 a 300 ml de líquido, ocorre, digamos assim, uma contração involuntária, já que o nosso cérebro não tem, digamos assim, mecanismo de controle sobre a musculatura lisa da bexiga, e aí vem a vontade de urinar. Então, nesse momento, a pessoa tem que eliminar essa quantidade de líquido que estava armazenada ali na bexiga. Para que isso aconteça, existe nesses músculos em forma de anel em torno da uretra que se relaxam e eliminam a urina num processo chamado de micção, que é nada mais do que o ato de urinar. Algumas bebidas que nós consumimos diariamente, elas têm ação diurética. O que seria essa ação diurética? Nada mais do que o efeito de eliminar os líquidos do nosso organismo, ou seja, é chamado de diurese. Por exemplo, o café é um produto diurético, tá? O chá, alguns refrigerantes e alguns medicamentos também possuem efeito diurético. No caso do medicamento, precisa ser indicado por médicos e, é claro, deve ser tomado aí com indicação. Existem outras situações também em que é possível que ocorra retenção de líquidos no organismo. É quando a pessoa tem algum problema cardiovascular ou renal, e outros também de origem que não está sendo específicas aqui. Então, nesse caso aí, pode ocorrer retenção de líquido e a pessoa precisa de medicação para eliminar. Aqui nós temos uma ilustração, novamente, da artéria aorta, da veia cava inferior. Lembrando, como foi dito lá anterior, que a artéria, porque conduz o sangue arterial contendo oxigênio, que é a parte vermelha que você está vendo ali. E a azul é por onde passa o sangue contendo gás carbônico ou dióxido de carbono, tá? E a veia renal, artéria renal, ureteres, bexiga e uretra. Então essas seriam as estruturas principais, do sistema urinário. Depois do sistema urinário, nós vamos falar agora de um outro sistema que também atua em conjunto com todos os sistemas que nós falamos até agora, que é o sistema endócrino. Endo significa dentro, ou seja, são controles exercidos por hormônios e neurônios que passam dentro do nosso sistema circulatório, tá? Embora seja estudado separadamente e tenham funções próprias, todo o sistema do corpo são integrados, ou seja, não funcionam individual, eles funcionam de forma harmônica e constante, apesar de que, no caso de hormônios, que faz parte aí do sistema endócrino, alguns podem levar dias ou horas, talvez, para ser acionado, porque precisa de um fator, tá, que desencadeie uma ação aí, no caso de um hormônio, como por exemplo, nas mulheres, os hormônios que trabalham, digamos assim, preparando a pré-menstruação ou a menstruação,
Tem hormônio que pode demorar aí 14 dias, 28 dias ou 35 dias, talvez, para dar o alerta, modificando o corpo para que ocorra o processo menstrual. O sistema endócrino é responsável pela coordenação das funções do organismo, juntamente com o sistema nervoso. Tá? Então, como eu disse antes, o sistema hormonal, constituído por hormônios que, em alguns casos, pode demorar algum tempo para ser acionado, é o contrário dos neurônios que constituem o sistema nervoso. Então, os neurônios atuam diretamente, constantemente, a todo instante, eles estão ali funcionando, mantendo e coordenando todas as funções vitais do nosso corpo. Tá? Essa interação entre hormônios e neurônios é, digamos assim, destacado no meio científico como sendo um sistema neurohormonal do nosso organismo. Aqui nós temos uma ilustração indicando onde são produzidos alguns hormônios, como por exemplo nós temos a hipófise, que alguns chamam de glândula pituitária, é responsável por produção de hormônios. Nós temos a tireoide e paratireoide localizada à base do pescoço. Depois nós temos as glândulas suprarrenais localizadas acima dos rins. Nós temos o pâncreas e temos também os ovários. Então, começando lá em cima, na tireoide é produzido um hormônio chamado de tiroxina. Esse hormônio tiroxina ele é responsável por coordenar a quantidade de alimento que o nosso corpo necessita para se nutrir. Se houver alguma desregulação dessa glândula tireoide, pode ser que esse hormônio produza em excesso ou falta esse hormônio no organismo. Isso vai desencadear vários sintomas no corpo, já que precisa da ação desse mecanismo para que você desenvolva ou tenha, digamos assim, limites entre estar satisfeito com o alimento ou não. Depois nós temos a suprarrenal. Na suprarrenal é produzido hormônios como a adrenalina. A adrenalina é um hormônio que prepara o nosso corpo para as reações rápidas ou não. Pode ser também que a pessoa tenha uma quantidade de adrenalina rápida em determinada situação e não consiga se mobilizar ou reagir. Depois nós temos o pâncreas, que eu falei lá no início, que apresenta função mista, que seria uma delas digestiva e a outra atuando ali no controle sobre a quantidade de açúcar que circula pelo nosso corpo, evitando doenças como diabetes. E aí, na região genital, ou nos órgãos genitais masculinos e femininos, nós temos o ovário, no caso somente nas mulheres, né? Onde é produzido um outro hormônio, estrógeno e progesterona. São hormônios exclusivos femininos, ou seja, da mulher, responsáveis por mudanças ou características externas, como por exemplo, crescimento de mamas, aumento do quadril, surgimento de pelos. Em alguns casos, durante a puberdade, pode aparecer também o surgimento de espinhas. Tudo isso é responsável, ou melhor dizendo, coordenado, né, por esse hormônio estrogênio. No caso dos rapazes, nós temos aqui nos testículos, onde é produzido o hormônio masculino chamado de testosterona. Então, a testosterona exclusiva do homem é produzida nos testículos e é responsável por características secundárias também, como surgimento de pelos na face, no caso barba, né? Engrossamento da voz, aumento do peitoral, tá? E surgimento de pelos na região pubiana. São algumas das características aí de responsabilidade desse hormônio testosterona. Hormônios e suas funções, eu acabei de falar, né?
dentre elas. Só voltando um pouquinho aqui, com relação à hipófise. A hipófise também ela é chamada de glândula mestra. Por quê? Ela produz alguns hormônios que vai estimular o funcionamento de outras glândulas, tá? Então, ela regula a perda de água pela urina por meio do hormônio antidiurético chamado de ADH ou vasopressina. Então, esse hormônio ele é controlado também pela hipófise. Se bebemos muita água, passamos a urinar mais. E se bebemos pouco líquido, vai ocorrer o contrário. Óbvio, né? Porque a quantidade de água que você precisa, que você sente sede, ela é estimulada aí por esse mecanismo de ação desse hormônio ADH ou vasopressina. O funcionamento adequado do metabolismo também é controlado por outros hormônios, como por exemplo a tireoide, produz hormônios que intensificam a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos. Tá? Os batimentos do coração então ficam mais rápidos e mais fortes devido à ação coordenada por hormônios aí produzidos na tireoide. A frequência dos movimentos respiratórios também aumenta o fluxo sanguíneo nos tecidos durante o período de crescimento. Esses mesmos hormônios controlam também a formação dos ossos. Então são várias as ações que são coordenadas aí por esses hormônios. Aqui nós temos uma imagem ilustrando a faringe na base do pescoço, tá? As glândulas tireoide e os anéis da traqueia, que estão localizados também na base do nosso pescoço. Outra característica do sistema endócrino é que ele influencia o funcionamento dos músculos e dos nervos. Ele controla a quantidade de cálcio no sangue. As glândulas responsáveis por esse controle são as paratireoides, que ficam localizadas na parte de trás da glândula tireoide. Como por exemplo, a adrenalina é um hormônio que controla o nosso corpo, ali que eu falei agora há pouco, para enfrentar situações de perigos, em que a reação é necessária, que pode ser de luta ou de fuga, tá? E pelo efeito da adrenalina são produzidas, a adrenalina são produzidas pelas glândulas suprarrenais, e quando isso acontece com uma descarga muito forte desse hormônio localizado nas glândulas suprarrenais, ou seja, acima dos rins, aumenta também os batimentos cardíacos, tá? E a própria respiração também pode modificar, ficando mais acelerada. Em uma situação de risco, isso é normal acontecer. Tá, eu falei também do pâncreas, que tem função mista e que produz, no caso ali, a insulina, que é responsável pelo controle do açúcar no sangue. Também no pâncreas é produzido um outro hormônio chamado de glucagon, que ele vai ter o efeito contrário, ou seja, o oposto da insulina. Quando cai a taxa de glicose no sangue, esse hormônio, o glucagon, ele vai promover a transformação do glicogênio, que é a reserva energética animal, que fica armazenada no fígado, em forma de glicose, e que então vai ser lançado no sangue. Ou seja, se a glicose baixou, está baixa, o que esse hormônio glucagon faz? Ele vai dar uma ordem para que seja produzido mais glicose que está armazenada no fígado em forma de glicogênio. Então, lembrando que todo ser vivo possui reserva energética. No caso dos animais, é glicogênio. E dos vegetais, amido. Então, reserva energética animal, glicogênio. Reserva energética dos vegetais, amido. Então, quando isso acontece, a concentração de glicose no sangue se normaliza, ou seja, produziu, liberou
essa quantidade de glicose que estava armazenada no fígado vai normalizar a taxa de glicose, e se a pessoa estava sentindo algum mal-estar, como tontura, por exemplo, ela vai restabelecendo as funções vitais normais. Então, tanto o excesso quanto a falta de glicose no sangue vai prejudicar o organismo. Se estiver em excesso, faz falta. Se tiver muito, também vai, porque pode causar doenças como diabetes. E quando ocorre aí essa produção insuficiente, no caso aí da glicose no sangue, vai caracterizar a doença conhecida aí como diabetes mellitus. Na diabetes, parte da glicose passa a ser eliminada pela urina, saindo junto com muita água. Então é normal, quando a pessoa ingere pouca água e tem por hábito de repente ir com frequência exagerada ao banheiro, fazer micção, por precaução é bom que ela procure um especialista e faça o exame de índice glicêmico, ou seja, para saber como é que está a glicose ou o açúcar, no caso ali, no organismo, já que um dos sintomas da pessoa que tem diabetes, no caso, né, é a micção constante, ou seja, eliminando muita água durante o dia. Essa perda de água também provoca sede e fome, já que a glicose não está nutrindo, ou seja, não está sendo absorvida pelas células. Além desses fatores, a pessoa com diabetes, se não for tratada, pode provocar perda de visão, tá? Feridas na pele e problemas cardíacos, além de problemas renais também. Então, é uma complicação muito grande que pode surgir no organismo caso a pessoa tenha aí essa doença diabetes. Bom, nós terminamos a nossa aula sobre a organização dos seres vivos. As atividades serão postadas como de costume e até o nosso próximo encontro, ok? Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.